Bom, então, boa noite novamente. Putira, tenho o prazer de receber você aqui hoje no Seminário Aberto do Instituto Langage, que acontece sempre às quintas-feiras, 19 horas, com o link disponibilizado no Instagram. E eu gostaria, então, de convidar a Ariane Nogueira para fazer a devida apresentação da nossa convidada. Oi, gente, boa noite. Bom, eu vou fazer para vocês, então, a apresentação da nossa convidada. Ela é convidada do grupo de trabalho Enfrentamento Antirracista, aqui no Instituto Langage. A Putira Sacoina é indígena do povo Baré, biomédica, mestre e doutora em antropologia, na concentração em bioantropologia na Universidade Federal do Pará, UFPA. Ela participa de grupos de pesquisa, realizando estudos antropológicos, epidemiológicos e genéticos de populações humanas da Amazônia, indígenas, afro-brasileiros, quilombolas e os ribeirinhos, pelos laboratórios de genética humana e médica e pelo laboratório de bioantropologia da UFPA. Além disso, o Tira é membro do GT de Tá? Medicinas. Acho que está com alguém com o microfone? Foi. E é assessora técnica do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, na Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. É também integrante na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena pela Rede Unida e participa como mulher semente na Articulação Nacional das Mulheres Indígenas da Ancestralidade, a ANIGA. Fica à vontade. À vontade, pode começar. Tira. Fala a sua. Porangapituna, né? Na minha língua é boa noite, né? Mas quando a gente sempre fala que a língua portuguesa ela é muito objetiva, né? Porangapituna e traduz fica boa noite. E na verdade é que a gente tenha uma excelente noite, né? Que a gente possa sonhar, né? Que a gente possa ficar bem nesse local, que a gente possa estar bem com nossa família, né? Então é um Porangapituna, né? Assim a gente segue o nosso sonhar também nesse lugar. Então, como já me apresentaram, eu sou Putira Sacoena, eu sou do território Médio Rio Negro, no estado do Amazonas, e, e agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e falar que isso é um processo decolonial, né? De falar de racismos e trazer nós, enquanto protagonistas, né, nesses lugares de fala. Isso é muito importante. E aí já agradeço o convite e deixo essa atividade enquanto uma atividade decolonial, de fato, que a gente vem tanto lutando para que aconteça. Mas que isso não é um problema nosso decolonial, né? Que nós não discutimos decolonialidade, porque a gente não colonizou. Então, é um processo que os não indígenas têm que se desconstruir para poder a gente estar nesse processo que, de fato, representa essa palavra. E aí a gente vai falar de racismos e ciências, né? É algo que hoje nós, povos indígenas, a gente começa a discutir ciências no plural. E aí a gente vem percebendo que quando a gente traz essas palavras, ciências, assim, é uma delas ultimamente, as pessoas têm nos provocado, né? Por que vocês estão falando de ciências, né? Porque a gente tem um entendimento que não existe uma ciência, né? Se a gente for parar para pensar, nós, povos indígenas, a gente tem uma base muito forte enquanto o que nós entendemos do que é científico também nesse processo todo. Porque eu lembro muito bem quando eu fiz aula de farmacologia, né, enquanto biomédica, foi quando eu percebi que eu tinha uma das maiores farmacologistas dentro do meu território, que era minha avó. Nesse processo eu percebi, nossa, como a minha avó é uma excelente farmacologista nesse processo todo. O quanto ela conseguia fomentar a ciência dentro do nosso território, né? E aí eu falo de um lugar também com mais de 12 mil anos comprovado arqueologicamente que nós, povos indígenas, e eu posso falar do Rio Negro, ali daquele local, já fazíamos ciência, né? Aí eu sempre questiono, quantos anos tem a ciência mesmo, né, a ocidental? Então a gente parte desse lugar de falar de ciências,
no plural mesmo, né? Para provocar a questão científica bruta, dura e racista de dizer que a gente está falando de povos, que a gente está falando de ciências a partir de vários territórios. E aí eu falo de território de saúde. Então, quando a gente fala de ciência, a gente parte de um lugar também que a gente pode dizer enquanto vamos chamar de quatro categorias que a gente precisa discutir para falar sobre racismos, né? Para falar de racismo contra os povos indígenas, com os povos indígenas nesse lugar, porque a gente fala de racismos e a gente percebe o quanto não é falado que isso também acontece com os povos indígenas. A gente está muito distante dessa discussão ainda, e essa discussão ela é percebida quando a gente chega nesses lugares. Porque até então, enquanto eu lá no meu território, estava super tranquilo. Eu não passava por racismos. Quando eu chego na academia, eu começo a perceber que eu era diferente. Mas eu era diferente quando eu estava com a minha identidade, de dizer que eu sou indígena. E é aí que a gente percebe que a gente é diferente, seja culturalmente, seja em posicionamento, seja de várias outras situações, inclusive por causa dos olhos puxados. Então, é quando a gente percebe esse lugar que nós somos diferentes e que aí a gente começa a entender o que é racismo. E aí eu preciso falar dessas categorias, né? A gente vem falar no processo da religião. A religião é uma categoria, eu vou usar essa palavra, enquanto um processo colonizador, racista, enquanto povos indígenas, etnocida, ecocida no processo da invasão do Brasil. E aí a gente começa pela religião, de dizer que nós não tínhamos almas, que nós não tínhamos conhecimento, que a gente não tinha ciência e que a gente precisava se adaptar a todo o processo, né? Então a gente tem o nosso primeiro contato, ele está muito relacionado com a religião, onde nega a nossa ciência, nega todas as nossas práticas, nega o nosso contexto de tecnologias de cuidado, demoniando esse processo todo, né? Mas não admite que nós tínhamos medicinas indígenas, que a gente discute isso não a partir da religião, que não é benzimento no meu povo, é bacessé, né? Outras palavras assim, que não é rezadeira, que são outras tecnologias de cuidado, e que aí foi colocando tudo para que a gente se baseasse a partir de um processo de religião. E aí eu venho falar do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, com nós povos indígenas, eu falo a partir da invasão até hoje, a gente fala enquanto etnocida nesse processo também, mas genocida muito bem, mais específico nesses últimos anos. Eu acho que a sociedade brasileira conseguiu ver o quanto a gente passa por essa questão, seja em processo tutelar, enquanto Estado brasileiro com nós povos indígenas, mas também como um processo mesmo de genocídio e etnocídio, ecocídio com nós povos indígenas. Meu pai tinha uma fala que ele dizia assim: maldita a hora que sobrevoaram a Amazônia e esqueceram que embaixo das árvores nós estávamos, né? Então, eu acho que esse é uma situação que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da tutela do Estado brasileiro, enquanto também o racismo estrutural é apresentado pelo próprio Estado brasileiro. E aí a gente vem falar de ciência, né? Uma categoria. Eu digo que essa ciência colocada enquanto também enquanto tuteladora de outras ciências, de outros conhecimentos, de outras práticas, ela é visivelmente vivenciada por nós indígenas quando a gente chega nesses lugares, né? Eu acho que é um processo que a gente precisa ainda desconstruir, que existe outras ciências além de uma ciência que é muito tuteladora, racista, e que não consegue atingir toda a sua diversidade de povos em nível de Brasil. E aí a gente vem numa outra categoria que ela acaba se encaixa em todas as outras três categorias que a gente tem discutido, que é a questão do capitalismo.
A gente tem um capitalismo dentro da religião, dentro do Estado brasileiro, mas a gente também tem o capitalismo na ciência. A gente não pode negar isso. Né? Por que que eu preciso falar desse lugar aqui? Porque quando a gente fala sobre a questão do capitalismo relacionado com a ciência, é quando a gente tem nossas ciências sendo vendidas para os grandes laboratórios, onde eles têm toda uma questão de financeiro nesse processo e sequer tem o retorno de reconhecer que esse conhecimento é nosso enquanto povos indígenas. A gente tem vários exemplos aí que estão aí, um deles é né, a gente tem vários que foram, como é que o meu irmão diz, que foram roubados mesmo, né? Não tem outra palavra. As pessoas falam em pirataria, e meu irmão, que pirataria nada, é roubado mesmo, roubaram nossos conhecimentos e não retornaram, né? Então a gente precisa também falar um pouco sobre isso. E aí, quando a gente tem todas essas categorias, que a gente começa a perceber isso dentro dos nossos territórios, vem a situação de que é necessário a gente entrar nesse sistema. Aí eu quero falar de sistema para nós. Eu olho sistemas não como algo em nível tecnológico, não enquanto sistema em nível de rede que as pessoas falam e tudo mais. Eu estou falando de sistema pessoas. Porque sistemas são pessoas. A gente precisa falar mais sobre pessoas, né? E aí, esses sistemas nos obrigam a chegar nas universidades. Porque esse sistema ele diz assim, muito específico para nós povos indígenas, que para a gente entender todos esses processos que acontecem na sociedade, a gente precisava entrar na universidade, a gente precisava estudar. A gente foi para a graduação, a gente fez nível superior. É onde a gente percebe que nós somos diferentes das pessoas. E aí eu vou descrever a primeira situação de racismo que eu passei dentro da universidade. Foi eu dizer que eu era indígena e as pessoas estavam pensando que eu era latina, e essas pessoas esqueciam que o Brasil também é um país latino, né? E aí me confundiram com, mas tu és indígena, né? Eu pensei que tu fosse peruana. Aí eu falei, não, eu sou brasileira, né? Não, me indígena, né? Então, e aí eu comecei, quando eu falo que eu sou indígena, as pessoas começaram a duvidar. E eu lembro de um colega que se tornou um amigo hoje, biomédico também, ele falou assim, sim, como é que vocês queriam que a Putira viesse para cá? Arrodear o foguinho e fazer sinal com a boca? Como é que vocês queriam que ela se apresentasse aqui, né? E isso me chamou muita atenção, nos tornamos grandes amigos até hoje. E aí eu comecei a perceber que alguns amigos me protegiam nesse local, né? Com algumas falas. Como assim? Tu fala bem português, né? Tu consegue usar um notebook? E eu sempre falava, não, mas eu aprendo, né? Eu aprendo. Então, a gente percebe o quanto essa sociedade ela não nos conhece. E isso é muito adoecedor para a gente no fato de não nos conhecer. Eu digo que é adoecedor porque você tem um Brasil de diversidade, você tem uma história, mesmo não sendo a história contada por nós, mas tem uma história que quando houve a chegada, né, aqui no Brasil, a invasão do Brasil, falavam que tinham povos indígenas. E aí as pessoas não reconhecerem nós nesse lugar é muito adoecedor para a gente, assim. Isso é fato. E tem uma situação assim que a gente fala muito, né, quando a gente vem discutir isso tudo, porque depois que a gente termina a graduação, esse mesmo sistema diz que a gente tem que fazer mestrado. E depois diz para a gente chegar em outro lugar, a gente precisar fazer doutorado. E assim a gente foi. Agora a gente está ocupando as instituições. O que mais querem de nós? Né? Agora eu estou fazendo o pós-doutorado. E aí eu fiquei pensando agora, né? Quando veio essa proposta de falar sobre isso, eu fiquei pensando, quando a gente está entre nós, povos indígenas, a gente começa a ouvir as histórias
de racismos mesmo, com nós ocupando lugares. Aí eu vou contar a partir da minha experiência nas instituições públicas. Eu estava trabalhando no governo do estado, fiquei 3 anos na Secretaria Estadual de Saúde Pública do estado do Pará, no momento mais difícil da história do Brasil sanitária que a gente viveu, que foi a pandemia. E aí eu entro como técnica responsável da saúde indígena numa coordenação estadual de saúde indígena. E no primeiro momento que o governo do estado começa a colaborar com os distritos sanitários especiais indígenas, que tem eu como coordenadora, o meu primeiro impacto foi de noite todo mundo está nas suas redes deitado, todos os profissionais de saúde, e as pessoas pensaram que eu estava dormindo e ouvi de profissionais assim. Vocês viram? Ela é índia. A gente está sendo coordenado por uma índia. Como assim? Né? Aí você começa a perceber isso porque uma indígena profissional de saúde, já com mestrado ali, finalizando doutorado, eu tinha que comprovar o tempo todo que eu tinha competência para ocupar aquele lugar. Mas outras pessoas que ocupavam os mesmos lugares ali como técnica, a maioria não tinha a mesma experiência que eu, a mesma titulação, e as pessoas elas não precisavam o tempo todo firmar suas competências. E aí a gente percebe o quanto esses lugares você vivencia o racismo institucional. Comprovar o tempo todo é muito adoecedor para nós. E as pessoas se admirarem que tu consegue fazer as coisas é também uma forma de racismo. E as pessoas não percebem isso. E o tanto que o Brasil é racista que as pessoas não se percebem que elas estão cometendo racismo. E isso me chama muito a atenção, inclusive. Né? Aí, com tudo isso, a gente vai aprendendo a como, inclusive, responder a essas situações. E isso é muito ruim para nós, enquanto povos indígenas também. Por quê? Porque a gente tem que se podar, eu acho que essa é a palavra mesmo, ou então se silenciar algumas das vezes para você não se tornar aquela pessoa insensível, aquela pessoa que todo mundo acha chato porque sempre está corrigindo as falas. Por exemplo, eu ouvia muito as pessoas usarem uns ditados no Brasil, que é falado muito, estão mais por fora do que bunda de índio, né? Então, são palavras assim que mexem muito com a gente nesse lugar, porque são falas racistas, né? Ah, tem muito cacique para pouco índio, né? São falas totalmente racistas que é importante que a sociedade comece a ver que isso nos dói, né? Então, a gente precisa desconstruir isso, inclusive nas grandes universidades, né, nas faculdades, no próprio ensino fundamental, no ensino médio, para que a gente comece a desconstruir também toda a questão de racismo com os povos indígenas. E a gente ocupar esses espaços, seja político, seja em nível institucional, público principalmente, para nós, isso ainda a gente percebe que são pequenos lugares. E esses lugares eles acabam impactando muito a gente. Por exemplo, eu estou agora no Ministério da Saúde e o tempo todo eu escuto, tipo, agora tem uma indígena doutora nesse lugar. E hoje eu aceito as pessoas me chamar de doutora, porque os meus parentes, minhas parentes, me reconhecem doutora parente. E isso me deixa bem nesse lugar. Então, eu quero agora, lá na minha cadeira, colocar doutora Putira Sacoena, eu aceitei. Por quê? Porque eu comecei a perceber que é uma categoria também, uma terminologia agora, que é importante para nós utilizarmos ela. E aí eu percebo, por exemplo, que essa forma também de estar nessas instituições públicas, ela mexe com as pessoas. Ela mexe com os seus egos que essas pessoas têm relacionado a quem eu sou também nesse lugar. Um exemplo disso. Uma pessoa chegou comigo e disse assim: "Ah, para trabalhar nesse local não precisa de títulos, precisa de experiência."
Essa mesma pessoa, depois de alguns dias, ela fala: eu preciso fazer mestrado. Aí eu pego e respondo: mas não precisa. Para trabalhar nesse local não precisa, só precisa de experiência. Por que tu quer fazer mestrado? Né? Então você percebe que essas pessoas, elas são racistas. Por quê? Porque eu tô abaixo, é como eu tivesse abaixo no meu ego, né? Abaixo de um indígena. E aí a gente precisa falar de outro lugar. É a questão machista nessa situação. Por quê? Aí eu vou falar um pouquinho da situação da questão de mulheres no contexto de no Brasil. A gente percebe a luta das mulheres para assumir lugares, ainda receber menor do que homens. E aí, isso para nós, enquanto indígenas mulheres, foi um caminho também, né? Eu acredito que todo mundo conhece aquela imagem lá de quando foram para construir Belo Monte, que você tem Tuiricapó lá com um facão, né, no pescoço de um homem lá na época lá da Norte Energia. É uma imagem que significa muito para nós indígenas mulheres. Por quê? Porque se pega a imagem original daquele momento lá, quem estava à frente eram os homens. Ela atravessa uma fileira de homens e faz isso. Isso significa para nós, indígenas mulheres, no contexto de avançar, seja na política, seja em nível institucional, seja ocupar esses lugares, está muito relacionado a partir dessa imagem também para nós. É quando lá nos anos 80, Tuíra Caiapó faz isso, é um momento que nós mulheres começamos também esse mesmo movimento dentro dos nossos territórios, né, de sair do território, de buscar através da educação, né? Então, isso para nós é muito importante. Então, relembrar esse momento, e eu não estou falando de feminismo, porque para nós, indígenas mulheres, a gente fala num contexto de pluralidade. A gente fala de luta de indígenas mulheres, porque aí a gente tem uma diversidade, né? Então, é um outro sentido do que nós estamos falando de nossas representatividades enquanto indígenas mulheres. E hoje, a gente tem os cargos institucionais, a maioria deles estão ocupados por mulheres, né? Então, a gente percebe isso muito forte. Então, a gente precisa trazer essas nossas referências, porque uma coisa muito importante também é que quando eu falei sobre a questão das medicinas indígenas, as maiores fomentadoras de medicinas indígenas somos nós, indígenas mulheres, dentro do nosso território. Porque somos nós que temos as maiores práticas de tecnologias de cuidado que já acontecem no território. E com isso a gente pode falar a partir das parteiras, né? Aí as pessoas falam em benzedeira, rezadeira, que está muito ainda, que são que são palavras, né, terminologias, categorias, algumas, que a gente começa a desconstruir e começa a colocar outras palavras que de fato nos representam nesse local. E quando a gente fala do processo de território, nosso corpo, território, o nosso corpo ele se torna uma extensão de onde nós somos, né? É algo muito forte para nós isso, porque Putira está aqui hoje, mas ela não está sozinha. Eu sou extensão de todo o meu povo, eu sou extensão de todo o meu território, né? E a gente percebe isso muito bem quando os não indígenas, né, conseguem dividir as coisas e a gente não consegue, né? Por exemplo, vai falar de saúde, fala só de saúde. Vai falar de educação, fala só de educação. Vai falar sobre, né? Eu acho magnífico vocês conseguirem dividir, né, todo o processo. A gente não consegue dividir. Por quê? Porque o nosso contexto ele está todo no processo de interligação, né? Ele está ali ligado. A gente não consegue falar de educação, porque a educação acontece aonde? Dentro do processo de território. Eu não consigo discutir território se não tiver envolvido saúde e educação. E aí, quando a gente fala disso, a gente percebe que às vezes as pessoas, mas a gente queria falar sobre saúde. Não, mas só que aí, onde gere todo esse processo? Gere no território. Então, isso é muito bem, eu posso dizer, né, que é muito
bem especificado com nós enquanto povos indígenas, relacionado na questão de extensão de território do nosso corpo território. Então, uma outra coisa assim que eu acho importante a gente trazer é que a gente falou de instituições públicas, né? Mas só que aí eu acrescento as privadas também nesse lugar. Por quê? Ultimamente, assim, eu até preparei assim um slide e tudo, aí depois fiquei pensando, não vou apresentar slide, porque a minha última experiência com slide, assim, eu fiquei meio decepcionada, né? Porque eu percebi, eu fui dar uma aula com uma professora, e aí ela me mandou assim a, a prova, né, que ela tinha feito, e falou, Putira, pode corrigir, né, as, as perguntas e tal que tu elaborou. Tá, professora, envie, né? Enviou. E aí eu fiquei muito decepcionada. Por quê? Porque os alunos colocaram nas respostas os meus slides. E eu fiquei mal com isso. Por que que eu fiquei mal? Se, gente, eram tópicos. Eles não refletiram, eles não pensaram, eles não me ouviram. E eu fiquei muito mal com isso, assim. E aí eu prefiro ser chamada de professora sem slide, porque é algo que eu percebo que eles escutem, né? Porque nós, povos indígenas, foi criado nisso, assim, de escutar, de ouvir, né? E ficar com gente isso, de depois sonhar com isso, né? Isso não é romantizar que eu tô falando. A gente sonha. Eu tenho certeza que alguma maioria de vocês já pegou um assunto tão bem, que memorizou tanto que sonhou, né? Então, isso acontece muito com a gente porque a gente tem a prática do ouvir, do aprender, de ter referência. Então, eu fiquei assim muito decepcionada. Eu corrigi a prova e tal, e falei, professora, da próxima vez não vou mais fazer slide, né? Porque é algo assim, eu prefiro fazer um texto e discutir sobre o texto que eu escrevi e depois enviar para a professora e tudo mais, mas é uma situação que eu decidi e fiquei bem decepcionada. Então, é uma situação que a gente precisa trazer, né, para esses lugares, essas discussões a partir de um processo de decolonialidade que eu estava falando há pouco. Por quê? Porque a gente tem vivido muitas situações e eu fico muito preocupada quando a gente fala do processo decolonial e eu percebo que será que não é mais uma máscara da colonização racista também? Por que que eu falo sobre isso? E por que eu fiquei feliz com o convite e aceitei também? Porque esse lugar tem os lugares de fala, né? E esses lugares de fala, ele é um lugar extremamente importante para nós. Porque a gente está falando de representatividades nessas falas. E quando a gente fala de racismos no plural, ele precisa ser falado pelas pessoas que passam por isso. Porque a gente chegou num momento no Brasil que falar, eu tenho um amigo indígena que fala isso, até papagaio fala, mas vivenciar e experienciar o processo é muito diferente. E aí eu falo uma coisa muito como indígena pesquisadora também, é que, inclusive na minha tese eu falo sobre isso, caderno e caneta na mão, nós fomos muito criados no nosso território com sempre alguém nos olhando, sempre uma pessoa nos olhando. Toda vez que eu falo sobre isso, eu consigo me lembrar, tomando banho no rio, lá no meio das pedras, lá a gente olhando e uma mulher lá em cima olhando com caderno e caneta na mão. Isso a gente vivenciou toda a nossa vida nesses lugares. E eu sempre queria saber o que essa pessoa escrevia. Talvez seja por isso eu seja pesquisadora hoje, porque hoje eu sei o que fazia. Então, ou sentada numa rede, lá numa casinha, sempre nos olhando. E eu percebo quanto isso é ruim para nós enquanto povos indígenas, porque a gente quer que essas pessoas vivenciem e experienciem. A gente não quer elas nos olhando. A gente quer elas tomando banho com a gente, conversando. A gente quer que elas participem das coisas.
Logicamente que nunca serão indígenas, mas vivenciar e experienciar o teu processo de pesquisa, o teu processo com as pessoas é fundamental. E aí a gente fala também, já encaminhando, de um processo de retorno, né? A gente percebe muito, quando eu falo das instituições públicas também, nós, povos indígenas, a gente não está falando de recurso financeiro quando a gente cobra retorno. A gente está falando de a pessoa apresentar o tempo que ela passou lá com a gente. A gente está falando que as pessoas possam ir apresentar isso. Ou então ver o livro, ou então se vai ter recurso pelo livro que possa nos ajudar construindo algo, fomentando uma educação, participando da comunidade, sabe? Esse é o nosso maior gargalo hoje. E a gente só percebe que alguns autores e autoras é, escreveram sobre nós quando a gente chega nas universidades. E isso é um processo racista, né? Por que não foi devolvido para a gente? Por que não houve o retorno? E aí, para encerrar, eu digo assim: se nós, enquanto eu me coloco nesse lugar, enquanto instituição pública, mas também enquanto academia, essa ciência dura, né? Se nós fizermos retorno, a gente não precisava ter ido para as praças para falar o que as universidades faziam. Por quê? Porque isso é fundamental. Esse retorno, não estou falando só enquanto indígena, mas todo o processo de retorno é importante, seja com comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, mas também as periferias, mas também as pessoas que a gente entrevistou. Sabe? É isso que está faltando para a academia, a gente começar a ter essa prática de retorno para as pessoas, para as pessoas começarem a perceber o que de fato nós fazemos nas universidades e que ciência nós estamos de fato construindo e não só valorizando e respeitando outras ciências, mas o quanto a gente precisa reconhecer outras ciências que estão sendo praticadas e que não têm esse olhar. Que lá no morro do Alemão tem uma parteira, que aqui na periferia tem parteiras, não só nos territórios indígenas e comunidades tradicionais. Eu sei que existem parteiras nesse lugar, que nem todos têm acesso a um hospital, uma maternidade, ou não têm condições de chegar nesse lugar. Então a gente precisa pensar nisso também e ter esse olhar de nos despir mesmo de tudo como a sociedade colocou sobre nós enquanto povos indígenas, relacionado principalmente levar e desconstruir o racismo, os racismos com nós povos indígenas. Eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada, Putira. Agora a gente pode iniciar aí uma discussão. Quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, só abrir o microfone. Quero falar. Boa noite a todas as pessoas. Putira, obrigada pela tua fala. E eu vou começar do final dela, nessa questão que você apontou sobre o retorno, né? Estou pensando nisso e pensando a questão ética, inclusive, desse retorno, né? Quando a gente está lá para iniciar um projeto, para iniciar uma pesquisa, tem todo uma exigência, né, desse pesquisador fazer o termo de consentimento livre esclarecido, tudo isso, e o quanto que ali há uma exigência já que esse retorno aconteça, né, que que a partir dessa pesquisa, desse projeto, haja mudança, haja retorno para essas pessoas que serão
que vão participar dessa pesquisa, né? Então, acho que para além de pensar no respeito em fazer o retorno, tem esse compromisso a partir do nosso termo de consentimento, um compromisso de retornar, né? E eu fiquei pensando muito na tua fala, o quanto que o retorno ele acaba não acontecendo, né, em diferentes momentos, com diferentes pessoas, e o quanto que isso é grave, né? Porque não é só da ordem do desrespeito, mas é da ordem do descumprimento de uma ética que foi assinada ali nesse termo, nesse compromisso. Vai ter uma coisa muito interessante, né, sobre isso. Assim, a gente vem dialogando agora com o CONEP sobre isso, e inclusive pelo Conselho, né, Nacional de Saúde, né, para que seja revista algumas situações, sabe? É uma coisa assim muito séria, porque a gente preenche a plataforma Brasil e a gente tem aquelas pessoas, aquelas pessoas que têm o compromisso ético, né, e étnico, no caso, com nós, povos indígenas, eles colocam o relatório parcial, né? Inclusive o relatório final. Mas só que seja pelo CEP, pelo CONEP, a gente não tem o acompanhamento, né, da pesquisa, seja ela parcial e seja ela final, né? A gente só tem a liberação de números, né, para dizer que está ok, que você pode pesquisar. E é uma coisa muito interessante que a gente precisa rever muita coisa também nisso. Por quê? Porque a gente fala com povos indígenas aquilo que eu disse, enquanto uma ciência dura, né? Porque é um processo de tutela ainda, né? E é quando a gente percebe o quanto o Brasil ele tem um racismo estrutural, institucional sendo praticado. Por quê? Vocês imaginem, né? Eu gosto de fazer algumas comparações que é para a gente entender do que a gente está falando. Vocês imaginem chegar uma pessoa lá na tua casa, com toda a tua família, e dizer assim: olha, eu vou passar esses dias aqui, porque o CEP-CONEP liberou a minha pesquisa e eu vou fazer com vocês. Sabe? Ou a FUNAI liberou lá em cima, em Brasília, e eu venho fazer aqui com vocês. Me dizem quem se sente bem com isso, né? Aí vocês imaginam que isso com a gente acontece, né? É a mesma coisa também que eu comparo, assim, é relacionado à autorização também de imagem, né? Por quê? É uma coisa assim que eu oriento muito quando a gente vai fazer qualificação dos profissionais, das profissionais, por quê? Eu digo assim, vocês gostam de estar bem no Instagram, né? Eu sempre uso assim, essas situações nas qualificações. Vocês gostam de estar bem, arrumada, né? Tu vai colocar melhor tua roupa, né? Para te sair na foto, vai fazer maquiagem, né? Tu vai estar bem. Por que que vocês chegam no nosso território e vocês vão batendo foto de tudo? Será que não dá tempo de a gente se arrumar também, né? Aí eu sempre dou exemplo assim, de quando uma liderança vem falar e diz mesmo assim, espera aí um pouquinho, quando você vai ver essa liderança vem do jeito que ela quer. Ela vai se arrumar, ela vai vir toda, né? Vai colocar o cocá, se quiser, se o povo usar, vai colocar e vai vir arrumado para falar com você, né? E aí eu uso isso por quê? Porque as pessoas acham que elas estão num zoológico, sabe? Num local de exposição, chegar nas aldeias e ir batendo foto de tudo, não pede autorização, não pede licença, não pede nada. E aí, quando tu percebe, né? Porque isso é racismo e as pessoas não percebem isso. Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa também desconstruir isso, né? Porque os nossos territórios é a nossa casa. Ninguém quer isso de qualquer forma, né? Por que que com nós tem que ser dessa forma, né? É a mesma coisa, não, é, é para povos indígenas, pode ser de qualquer forma. Não é de qualquer forma, né? Então é algo também que a gente precisa pensar sobre isso e começar a praticar, né? Utira, você falou sobre a questão da farmacologia, né, que é uma sabedoria
já comprovada há muito tempo. E hoje você está no Ministério da Saúde e existe um retorno, né, à questão das terapias integrativas do SUS. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Boa pergunta, André. É, a gente discute medicinas indígenas, acho que a minha vida toda a gente discutiu, e quando a gente chega num processo de academia, a gente vai se apropriando de algumas linhas, né, de alguns sistemas de começar a colocar isso no papel e começar a falar sobre isso de uma forma que as pessoas comecem a entender também, inclusive na língua portuguesa, né? Ano passado, quando a gente teve uma gestão indígena, hoje, né, na nossa secretaria, algumas especialistas indígenas e alguns parceiros e parceiras foram chamadas para a gente construir um programa ou uma política que falasse sobre o principal eixo da nossa política nacional de saúde indígena, que é o fortalecimento, né, articulação e fortalecimento, que antes era chamada de medicinas tradicionais, e hoje, com a nova portaria, é medicinas indígenas. O tradicional foi retirado de nós enquanto povos indígenas, por nós mesmos enquanto indígenas, né, que a gente não se sente enquanto povo tradicional, nós somos povos indígenas. Então, com isso, a gente começou a perceber que dentro da saúde indígena estava começando a chegar as práticas integrativas, né, complementares, e que a gente não é contra isso. Mas como é que essas práticas integrativas e complementares estão chegando e na nossa, né? Como é que estava a nossa nesses lugares? Então a gente começou uma discussão, nosso secretário foi ano passado para o Encontro Mundial na Índia e já levou um texto de mudanças, né, de fortalecer as medicinas indígenas dentro dos nossos territórios enquanto uma política de tecnologias de cuidado. Então, isso foi fundamental. E quando é esse ano, em janeiro, a gente tem a portaria do grupo de trabalho para discutir isso, para a gente fomentar mesmo tecnologias de cuidado a partir de todos os programas em nível de transversalidade dentro da CESAI. E isso está sendo muito diferente do que as pessoas estavam pensando sobre as práticas integrativas e complementares. Por quê? Porque o pensamento dessas pessoas que estão construindo é que as medicinas indígenas iam ficar dentro disso. Acontece que nós, povos indígenas, a gente não vê enquanto práticas integrativas e complementares. Pelo contrário, para nós ela é a principal. Seja a medicina ocidental, as práticas integrativas e complementares, elas são a segunda opção, a terceira opção nesse processo para nós. Por quê? Se acontece alguma coisa e você não tem médico, a gente vai procurar um especialista, uma especialista. Mas quando a gente usa esse termo agora que nós estamos usando, porque pajé foi uma palavra colocada em nível de generalizar, e não é. Por exemplo, lá no Rio Negro, a gente chama essas pessoas de comum, não é pajé. Lá os Yanomami de Maturacá, lá da fronteira, do Alto Rio Negro, do Amazonas, os Yanomami chamam de recura. Então, assim, a gente vai percebendo que não existe um único, um único pajé, como as pessoas colocam, né? São especialistas nesse processo todo de medicinas indígenas. Então, essa construção, ela vem sendo muito boa, né? Porque as pessoas começaram, inclusive a própria SAPES, que tem essa discussão, né? Secretaria de Atenção Primária, ela começou a ter um entendimento que a gente estava falando, e isso para nós é fundamental, né? Então, agora, já enquanto spoiler, posso falar para vocês, dia 3 agora de junho, a gente vai ter uma live da nossa secretaria apresentando as medicinas indígenas em nível nacional, do SASI-SUS, do nosso subsistema de saúde indígena, né? Então, como principal eixo. E para nós isso é muito gratificante, porque isso foi construído com os e as especialistas dos territórios.
Só que uma coisa muito legal que aconteceu é o quê? É que, além dessas pessoas dos nossos territórios, que são nossos doutores e doutoras desse lugar, a gente já teve outros e outras parentas e parentes indígenas que são farmacêuticos, que são biomédicas, que são médicos e médicas hoje, e que começaram a colocar numa linguagem de entendimento para a gente discutir isso, sabe? E é por isso que a gente não está mais falando em valorização e respeito. A gente está falando de reconhecimento mesmo. Que o povo brasileiro, que a sociedade brasileira começa a reconhecer que nós, povos indígenas, temos medicinas indígenas, temos ciências e que elas acontecem no território. Elas são dinâmicas, elas estão acontecendo, elas são vivências. É uma coisa assim que eu trago assim muito forte a questão das ciências, por quê? É uma coisa que o meu orientador, ele às vezes ele fala, tira, né? Como é que é isso, né? Como é que a gente vai discutir isso? Eu digo para ele assim, professor, eu paro de falar de ciências depois que vocês, porque ele é médico, né? Depois que vocês, com a ciência biomédica de vocês, médica ali, comprovar como é que temos pajés indígenas que curam picada de cobra sem usar nenhuma medicalização. Se o senhor conseguir me falar isso, eu paro de falar de ciência. Aí ele fica, né, me olhando assim, não, tem razão. É incrível, né, como é que eles curam a picada de cobra sem precisar de nada, né? E eles não tomam nada, né? E quando ele vivenciou isso no território, foi muito importante para nós, enquanto indígenas do grupo, né, dele de pesquisa, porque ele conseguiu entender o que a gente estava falando e parece que aconteceu um fato e ele ficou impressionado com isso. E para a gente foi muito importante isso, né? Não que a gente quisesse que um parente fosse picar de cobra, mas não é isso, sabe? De a gente estar naquele momento e o nosso orientador vivenciar aquele processo, né? De os pajé irem para lá num adolescente de 13 anos e a saúde indígena não foi acionada, né? E a gente só passou bem de longe, assim, olhando, eles fazendo lá o ritual e tudo, e no outro dia o adolescente andando na aldeia, né? E o pajé muito ruim, 40 graus de febre, que tinha feito todo o ritual, né? Como é que explica isso, né? Então, é algo assim que a gente pode dizer que é ciência, né? É um tipo de ciência que essa ciência ocidental dura, eu chamo de dura, viu, gente? Parece que ela não amolece ali, né, para começar a reconhecer isso. E, e é muito importante que a gente comece a ter esses olhares, assim, né? É um outro tipo de olhar. E aí a gente também está com, com reconhecimento também, né, das indígenas parteiras enquanto produtoras de tecnologia de cuidado no território para a saúde da criança e da mulher. Já vem sendo construída, a gente está acompanhando algumas pesquisas muito interessantes a partir dos territórios, né? Elas produzindo como elas querem ser cuidadas, é, e como as parteiras cuidam das crianças e mulheres a partir das suas tecnologias de cuidado que acontece dentro do território. Eu acho que isso é um avanço muito bom para nós em nível de política indígena, né? De saúde. Muito obrigada pela sua resposta, né? E você fala várias vezes uma coisa que eu acho que chama muita atenção também no SUS, ainda não no SUS, mas no SUAS já chama um pouco a atenção, que é a questão dos territórios, né? O SUS ainda não usa essa palavra. O SUAS usa, mas o SUS ainda Uhum. não. E eu acho que talvez vocês possam trazer isso para dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil, porque o Brasil é continental e o território faz toda a diferença, né? É, porque a gente fala a partir dos territórios, né? E aí eu tenho percebido também, por exemplo, as pessoas quilombolas, elas trazem isso no nível de território de saúde, né? E aí também ribeirinho, extrativista, né? As pessoas cigana também trazem muito isso forte, né? Em nível de território. E quando a gente vai também
para esses lugares onde tu tem a presença das periferias, elas também se colocam num lugar de território, né? Porque eu lembro, eu estava no Rio de Janeiro, num evento, e uma pessoa falava disso, né? A gente estava conversando e essa pessoa falou de território de saúde, né? Falou, Putira, no meu local, tu acredita que a gente tem parteira? A parteira ainda faz isso, faz aquilo. Aí ela falou, lá no meu território a gente faz saúde, né? E aí eu falei, então não é só o SUAS, né, falando sobre isso. A gente está falando que o SUS ele está lá presente no território de saúde, né? Então, é uma prática que a gente vê ainda que, de fato, não estão falando. Mas o tempo todo, a gente está falando de território de saúde, né? Que é nossa casa, né? Nosso lugar. Bom, então agradeço novamente a sua participação aqui conosco no Seminário Aberto do Instituto Langage. Foi um grande prazer, espero que você possa voltar, né, para a gente continuar esse diálogo. Boa sorte com a sua empreitada. Adoramos todos os spoilers que você deu, já estão guardados aqui Participem. conosco, iremos participar. E acho que então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, a gente encerra e o O Ed vídeo. tem uma questão, o Ed tem uma questão. Desculpa, Ed, não vi. Não, mas eu tava aqui para abrir o microfone. Obrigado, Érica. Olá, Putira, boa noite. Só para falar um pouquinho do nosso trabalho no GT, no Grupo de Trabalho de Enfrentamento Antirracista. A Luciana convidou você, né? Ela não sei se ela chegou a comentar que ela não poderia estar presente hoje à Sim, sim. noite. Ah, tá. Porque a gente tem ficado muito interessado sobre a gente ouviu, né, se não me engano, foi no Ciência Suja a sua participação naquele podcast. Então, a gente tem ficado com essa questão. Eu não sou pesquisador eu mesmo, mas aqui no Langage, quanto membro do Instituto, como participante dos grupos de trabalho, quando a gente vai fazer ciência, a gente fica com essa questão do retorno que você estava colocando, né? Como é que a gente pode produzir uma ciência que encare a tarefa da decolonialidade é, com seriedade, né? Do tipo assim, pô, a gente vai produzir uma ciência que reforça um sistema de pessoas e lugares que vai deixar a coisa dura mais dura ainda, né? Será que a gente não tem outra maneira de fazer isso, né? É uma tarefa tão ampla que parece, por outro lado, tão acessível, porque cada oportunidade de fazer ciência parece uma oportunidade de colocar a questão, né? Tipo assim, que tipo de reconhecimento eu quero produzir quando eu estou fazendo essa ciência, né? E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, porque a Luciana está aqui e a gente ficou conversando sobre esse assunto um tempo e sei que você comentou de passagem, mas se puder falar mais um pouco. Sobre a questão de ciência, não entendi muito bem. Eu pensei que tu estava colocando. É sobre a questão da decolonialidade, assim, a respeito de Decolando. como é que a gente pode encarar esse desafio de maneira mais ampla, assim, se tem alguma outra entrada para esse processo, porque, sei lá, vou dar um exemplo, né? A gente está produzindo ciência, aí a gente vai reforçar um modelo de ciência que seja no padrão ouro, que está tão associado historicamente com formas estatísticas de chegar e não cumprir acordos éticos, acordos de retorno, né? Onde é que a gente pode alterar esse processo, né? Parece tão duro, tão difícil mesmo de fazer, mas como eu falei também, como é uma tarefa tão ampla, tem muitas entradas de crítica decolonial, então eu não sei muito navegar. É muito. Eu lembro que eu estava conversando com o João Paulo Tucano, né? Que é um parente aí muito bom nas discussões também, e que ganhou o prêmio da CAPES, né? Melhor tese, foi João Paulo Tucano, em 2022. E aí a gente estava conversando sobre essa questão da colonialidade, né?
E aí eu falei, ó, esse problema não é meu, não. Se tu quiser participar sobre decolonialidade, tu vai. Esse não é um problema meu, não. Eu não quero pegar mais isso para mim, não, né? Isso está muito relacionado com as pessoas não indígenas que têm que se desconstruir nesse processo, porque elas que são colonizadoras, né? Aí a gente ficou vendo essa palavra e entendendo, porque muitas pessoas estavam chamando a gente para falar sobre isso. E a gente chegou nessa conclusão. Ah, mas a gente pode ver caminho, né, para essas pessoas se desconstruírem, desbranquiçar nesse processo, né? E a gente indianizar mais essas pessoas, né? A gente ficou falando sobre isso. E é muito importante a tua pergunta é de por quê? Porque a gente percebe, quando eu falo de ciência muito dura nisso, é que a maioria das pessoas, elas ainda olham nós, enquanto povos indígenas, num processo de tutela. Como a gente não tivesse voz, mas como a gente não entendesse também, sabe? E isso é muito difícil para a gente, por exemplo. Hoje as pessoas estão questionando: ah, os indígenas não querem que eu entre no território, ah, os indígenas agora estão colocando dificuldade para pesquisa. E muitas das vezes eu pergunto: mas por quê? Né? Mas por quê que está colocando agora dificuldade? Porque agora a gente começou a entender mais também. Por exemplo, a gente tem povos que tem pessoas específicas que fizeram estudos lá e que essas pessoas não retornaram. E esses povos, hoje a internet está dentro dos territórios. E esses povos estão olhando os livros deles sendo vendidos na internet. Sabe? E aí? Como é que a gente vai lidar com isso agora? Lembra quando eu falo da questão do retorno? Está muito ligado a isso também, né? Como é que eu vou negociar isso? Aí entra o processo da intermedicalidade, né? De a gente começar a perceber o processo de negociação, né? Nível de negociação que eu falo não é nível financeiro, sabe? É como é que eu vou fazer esse trabalho, qual a metodologia que eu vou utilizar, né? A gente tem metodologias que a gente sabe que não vai funcionar. A maioria de nós, aí eu falo de nós enquanto academia, coloca uma metodologia que nem sempre tu vai realizar lá onde tu vai fazer tua pesquisa. Mas tu coloca aquela metodologia porque é obrigado por essa ciência dura que tem que ser essa metodologia nesse formato. Mas que tu sabe que não vai funcionar lá no território. Seja qualquer outro território que eu esteja falando. Né? Por quê? Porque é diferente, a gente está falando de uma diversidade, a gente está falando de um processo que eu preciso me desconstruir, inclusive desconstruir o processo academicista para eu poder dialogar com essas pessoas. Por quê? Porque eu também vou ter que desconstruir falas técnicas para que essas pessoas entendam isso. E tudo isso é muito difícil. Por quê? Porque o que a gente aprende na academia é totalmente diferente quando tu vai colocar na prática. Né? Você está muito num processo que, como a tua ciência, aí eu falo assim, nível da sociedade, a ciência ela não pudesse se abrir, dialogar com outras, né? Só tem que ser daquele jeito. Um exemplo disso que eu dou, assim, o depoimento de uma médica que eu fui para a qualificação dos mais médicos para a saúde indígena. E eu achei fantástico, assim, o que essa médica falou. Por quê? Porque quando a gente colocou as experiências, né, de as pessoas trazerem, quem já estava trabalhando com povos indígenas, ela trouxe a seguinte fala. Ela chegou toda preparada no território e querendo fazer tudo do jeito que ela aprendeu. E aí ela percebeu que ela não estava mais atendendo ninguém. Ela percebeu que as pessoas estavam fugindo dela na aldeia. As pessoas não queriam dialogar com ela. E aí ela falou: não, tem alguma coisa errada. Como assim o bebê já nasceu? As parteiras sequer chamavam ela no território. Ela teve que fazer o quê? Se desconstruir. Por quê? Porque o que ela fazia não era o que a aldeia fazia. A aldeia não procurava ela. Procurava as parteiras, os pajé, o agente de saúde, outra enfermeira que já tinha um contato, que tinha um entendimento. Aí ela percebeu que ela não era autoridade naquele local, que ela não era atração para aquele local, né?
E aí ela teve que se desconstruir, como ela mesma falou, que ela começou a perceber que tudo que ela estava querendo fazer não ia funcionar. Ela impondo a ciência dela não ia funcionar. Então, ela teve que se despir de todo esse processo. E aí, hoje, ela contando, que ela até se emociona contando isso, hoje as parteiras chamam ela para o lado. Bora, doutora, hoje a senhora vai acompanhar a gente, né? E ela vai hoje junto, e ela fica aprendendo. Ela disse que aprendeu coisa que ela não aprendeu dentro da universidade, né? Que ela não aprendeu isso na cidade, e que ela aprendeu lá. Que antes, né, de ter o parto, vai lá no pajé quando começa a sentir a dor, ou então a parteira vai lá, né? Porque é uma coisa que eu aprendi com minha avó, né? O partejar ele é acalentar e acolher, né? É um símbolo, né, que tem as parteiras. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E esse processo da colonialidade, né, que a gente vem discutindo tanto, principalmente de como fazer essa pesquisa, é desconstruir também esse processo metodológico, né? É o ter o caminho de que é uma coisa muito falha nessa ciência dura, tuteladora, é que eu não não tenho nem contato com esse povo antes. Como assim? Como é que tu vai se submeter a um trabalho e tu não discutiu com esse povo se é isso que eles querem no teu trabalho? Se é isso que essas pessoas querem, né? Aí tu vem falar em espontaneidade? Como assim que tu tem o CEP e o CONEP? Que espontaneidade é essa, né? Então, é uma situação que a gente precisa ainda desconstruir muito. Tem o professor Júlio, eu gosto de falar do professor Júlio, lá da Fiocruz da Amazônia. O sobrenome dele eu nunca falo, que é alemão. Eu até brinco com ele, não consigo falar, não. Né? É um sobrenome alemão. Professor Júlio, ele vem dialogando com a gente, principalmente eu falo ali no Amazonas, há algum tempo, e ele mesmo diz o quanto ele está indianizado no processo. E a gente concorda que ele está indianizado, porque ele já consegue pensar junto com a gente quando a gente quer construir algo. Por exemplo, a gente foi agora pro Dissei Yanomami, em Maturacá, e eu fiquei vendo, né, o jeito como ele lidar nesse processo da pesquisa com as medicinas indígenas, que é os próprios indígenas que estão construindo. Ele só fica, de uma certa forma, subsidiando o processo. Ou seja, o que é que vocês querem para que vocês consigam realizar o que vocês estão me pedindo enquanto Fiocruz? Não. As mulheres solicitando, eu quero, né, a gente quer construir algo de como nós mulheres queremos ser tratada pela equipe multiprofissional da saúde indígena. Então, as mulheres estão fazendo isso. Então, qual foi a situação? Ele interviu no processo? Não, ele disponibilizou o material. Ou seja, cadernos de desenho, lápis de cores, né, tudo. E estão construindo algo maravilhoso, assim. Como é que as parteiras fazem? Como é que ela quer? Isso são tecnologias de cuidado que nós, enquanto Ministério da Saúde, vai colaborar demais para as pessoas entenderem o que é de fato saúde a partir do território, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, além de CEP, CONEP, a gente, e FUNAI, né, no caso, de nós enquanto povos indígenas, a gente precisa pensar nas pessoas lá naquele local. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que a gente fala de indianizar hoje, mas a gente está falando num processo que as pessoas se desconstruam isso mesmo. É se desconstruir, né? Enquanto pessoa também. E isso não é romantizar, sabe? Não é romântico isso. Pelo contrário, isso nos dói, né? É aquele exemplo que eu falei, chegar na casa de vocês e dizer que vai pesquisar vocês assim, como assim? Vocês não sabiam, né? Então, é uma situação que a gente fala de retorno, que é muito importante, que a gente não está falando, tem divisão de benefício e tal, beleza? Isso é muito importante para nós também. Mas como é que eu vou organizar o meu retorno, né? Como é que eu vou dizer e pactuar isso com isso? É um processo de intermedicalidade também, né? Negociar, como é que é essa cultura? Como é que eu vou devolver? Como é isso? Como é que eles olham saúde? Como é que eles olham educação? Como é que acontece isso? Hoje a gente tem indígenas aí formados, indígenas nas universidades, indígenas que são as lideranças, né? É o povo que diz para ir para a universidade também, né? Então, essas pessoas podem colaborar também. E é uma coisa importante que eu sempre coloco,
é que nós, povos indígenas, a gente não está falando que não quer mais os não indígenas, pelo contrário. A gente quer essa parceria, a gente quer que tenha um entendimento, mas a gente não está mais falando para povos indígenas. A gente está falando com povos indígenas. A gente quer participar do processo de construção. É disso que nós estamos falando agora, né? Porque para povos indígenas, a gente está falando de racismo, a gente está falando de tutela. Mas com povos indígenas, aí a gente está falando de reconhecimento de pessoas também. Eu acho que isso é mais importante, assim, né? De a gente trazer isso para nós, né? De a gente começar a falar de pessoas, né? E a gente se colocar também no lugar dessas pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. A primeira coisa para se indianizar, que a gente fala, é reconhecer que nós somos pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigada, Putira. Foi um prazer a gente poder contar com você aqui no Instituto Langaje. Espero que seja a primeira vez de muitos encontros. Então, a gente agradece imensamente a sua vinda aqui, agradecemos a todas as pessoas presentes e o seminário aberto fica depois disponível no YouTube do Instituto Langaje. Então, quem esteve por aqui e gostou, pode divulgar para quem não pôde participar hoje. Muito obrigada, Putira. Até logo. Obrigada, boa noite. Boa noite.